Muitos indivíduos, ao longo de sua jornada existencial, tendem a conceber o projeto mais grandioso de suas vidas como uma empreitada externa, a edificação de um negócio próspero, a ascensão em uma carreira de prestígio ou a conquista de um objetivo tangível no mundo. Dedicam eras a erigir estruturas que, por sua natureza efêmera, podem desvanecer em um piscar de olhos, sejam companhias lucrativas, bens materiais suntuosos ou posições sociais elevadas. Contudo, em meio a essa incessante construção voltada para o exterior, frequentemente negligenciam a única obra que os acompanhará fielmente até o derradeiro suspiro: aprimorar a si próprios. Como tenho percebido ao longo de minha trajetória, nenhuma aplicação de recursos supera em potência e retorno o investimento dedicado ao próprio ser. Tudo o que se edifica fora de si é intrinsecamente volátil e efêmero se a estrutura interna for frágil. Da mesma forma, qualquer êxito alcançado perderá seu significado intrínseco se a pessoa não se transformar no arquiteto capaz de sustentar e valorizar tais conquistas. A totalidade de sua existência espelha diretamente a magnitude de seu desenvolvimento individual, sua condição física, a profundidade de seus laços afetivos, a dimensão de seus triunfos e a serenidade de seu espírito. Cada um desses elementos brota da excelência do indivíduo que você conscientemente escolhe ser. Se almeja um porvir robusto e inabalável, comece a dedicar-se a si mesmo com a mesma veemência com que dedicaria ao seu empreendimento mais vital, pois, de fato, ele é. Ao internalizar essa verdade primordial, sua vida transmutará de uma mera sucessão de reações impulsionadas por eventos externos para uma criação deliberada e consciente, a mais preciosa de todas as obras. Você, em sua essência, constitui o único empreendimento que demandará seu empenho e dedicação ininterrupta por toda a sua existência. Pouco importa a quantidade de metas exteriores que possa alcançar, o volume de credenciais acadêmicas ou profissionais que venha a acumular, o montante de capital que consiga amealhar, ou a profusão de admiradores que conquiste. Se a evolução interior for estagnada, todo o restante se converterá em um vazio profundo ou colapsará irremediavelmente, mais cedo ou mais tarde. Contraditoriamente, a vasta maioria dos homens direciona mais energia e tempo para planejar suas férias anuais, para zelar pela impecabilidade de seu automóvel, ou para seguir diligentemente a rotina estabelecida de sua ocupação profissional, do que para meticulosamente conceber e concretizar a versão mais elevada de si próprios. Subsistem na crença ilusória de que o que realmente importa reside lá fora, de que seu valor intrínseco é determinado pelos bens que possuem ou pelas opiniões que terceiros formulam a seu respeito. No entanto, a realidade inegável é que sua vida inteira atua como um espelho límpido, refletindo com exatidão quem você se apresenta neste preciso instante. Caso anseie por uma alteração substancial em seu universo particular, a iniciativa primária e inadiável reside em promover uma transformação em si mesmo. A jornada de converter-se em seu empreendimento mais significativo pressupõe abandonar a perspectiva de que você é uma obra finalizada ou um produto acabado. Não há relevância em sua idade cronológica, nas experiências pretéritas que acumulou ou nos êxitos que já celebrou. Enquanto a vida pulsar em você, a construção continua. A cada novo amanhecer, possui a prerrogativa de fortificar seus alicerces ou de permitir que eles se deteriorem. Pode optar por incorporar novas aptidões, por refinar seu caráter intrínseco, por polir sua mentalidade para que brilhe com mais intensidade, ou pode, por mera desídia, deixar que tudo se desfaça gradualmente. E aqui reside uma verdade desconfortável e muitas vezes evitada. A inação, a escolha de não empreender qualquer esforço para aprimorar-se, é também uma decisão ativa. Uma escolha que, de forma inelutável, o conduzirá à mediocridade, mesmo que a autoilusão o convença de que está apenas mantendo-se estagnado. Porque na existência não há um verdadeiro ponto morto, ou se avança com propósito, ou se recua para um estado de menor potencial.
A essência da questão reside em assumir a incumbência completa de sua evolução. Nenhum outro indivíduo será capaz de moldá-lo na versão mais aprimorada de si. Ninguém mais dedicará a disciplina diária e o esforço contínuo que são intrinsecamente necessários para transmutar sua psique, seu invólucro físico e seu cerne moral. Esta metamorfose não se configura como um evento isolado, uma única ocorrência momentânea. Não é um seminário de fim de semana, nem um lampejo fugaz de inspiração que se desvanece tão rapidamente quanto surge. Trata-se de um compromisso que se renova a cada novo dia, um juramento pessoal que exige revalidação constante. Assim como qualquer empreendimento de grande envergadura, a construção de si mesmo demanda uma visão clara e abrangente, uma estratégia bem delineada, uma execução constante e a capacidade inestimável de ajustar o percurso sempre que os resultados não se alinharem às expectativas. Não é possível improvisar a constituição de sua melhor versão. Ela exige planejamento meticuloso e arquitetura cuidadosa. Para tanto, é imperativo iniciar pelo fundamento primordial, o profundo autoconhecimento. Desvendar o que o fortalece e o que o enfraquece, identificar quais hábitos o impulsionam em direção à sua visão e quais o afastam dela. Discernir o tipo de ser humano que aspira a ser e qual o custo que está disposto a arcar para atingir esse patamar. Afinal, todo projeto solidamente construído tem suas raízes em um plano inequívoco. O delineamento desse plano, no entanto, não se destina a impressionar a percepção alheia, nem a colher aplausos de uma plateia externa. Sua finalidade precípua é capacitá-lo a se transformar em alguém que nutra por si um profundo e inabalável respeito, que ao se confrontar com o próprio reflexo no espelho, possa vislumbrar coerência inquestionável e integridade. É um mapa para que você se torne um pilar de sustentação para si mesmo em face dos momentos mais desafiadores, munido da certeza inquebrantável de que sua estrutura interna é robusta e resiliente. O ato de dedicar-se a si mesmo como o projeto primordial de sua existência não é um mero luxo, uma indulgência supérflua. É agudo, em sua essência mais pura, uma obrigação inegociável se o seu anseio for vivenciar uma vida plena de propósito e significado. Porque, invariavelmente, quando você se eleva, todas as demais esferas de sua vida ascendem em conjunto. Suas oportunidades se multiplicam, sua capacidade de tomar decisões se aprimora, a qualidade de suas relações interpessoais se eleva e sua influência sobre o mundo se expande. E cada aprimoramento interno que você forja torna-se uma aquisição perene, imune a ser retirada, seja por uma crise econômica avassaladora, por uma mudança abrupta de circunstâncias ou por uma perda devastadora. Aquilo que se edifica na intimidade de seu ser permanece, convertendo-se no único empreendimento que transcende em valor qualquer outro que possa vir a iniciar. O equívoco mais difundido e grandioso que muitos indivíduos cometem é a crença equivocada de que o aprimoramento pessoal constitui uma opção, um acréscimo facultativo a ser considerado apenas quando houver excedente de tempo livre, recursos financeiros ou energia disponível. Pensam que podem postergar essa empreitada crucial para um momento futuro indefinido, para quando as turbulências da vida se aplacarem, quando suas responsabilidades diminuírem, ou quando, porventura, o instante perfeito finalmente se materializar. Contudo, essa quimera jamais se concretiza, e enquanto aguardam em vã expectativa, suas aptidões se enferrujam, seus hábitos outrora sólidos se fragilizam. A disciplina que um dia possuíram se corrói, suas mentes são preenchidas por uma miríade de justificativas e sua existência se acomoda em um ponto intermediário que, à primeira vista, pode parecer cômodo, mas que na verdade representa o terreno mais insidioso e perigoso. A mediocridade camuflada sob o manto da estabilidade. A verdade incontestável é que a dedicação a si mesmo como seu projeto mais vital não é uma atividade que se executa asterisco se asterisco houver tempo. É algo que se eleva à condição de prioridade máxima, acima de todas as outras,
pois tudo o mais orbita em torno dela e dela depende intrinsecamente. Se sua própria estrutura interna não estiver íntegra e robusta, seu empreendimento profissional fatalmente padecerá. Se a energia vital lhe faltar, sua família ressentirá a ausência. Se a clareza mental estiver turva, suas decisões serão permeadas por equívocos. Se o controle emocional for tênue, suas relações serão danificadas e sua reputação poderá ser comprometida. E se, porventura, carecer de uma visão nítida de quem anseia tornar-se, a própria vida assumirá o leme e determinará seu percurso por você. E raramente o desfecho será aquele que verdadeiramente almeja. A transformação em seu projeto mais grandioso exige que você se contemple sem filtros ou disfarces, que se indague incessantemente sobre quais aspectos de seu ser estão sendo relegados ao abandono. Talvez possua um corpo que simplesmente subsiste, mas não um que opere em sua plenitude máxima. Talvez detenha uma ocupação que provê o sustento, mas não uma que o estimule e expanda suas fronteiras. Talvez mantenha convívio com amigos para preencher o tempo, mas não nutra relações que o elevem e inspirem. Talvez manifeste disciplina em certas áreas, mas em outras esteja mergulhado no caos. Se não se submeter a um exame com honestidade brutal, viverá na ilusão de que está bem, quando, na realidade, está muito aquém de seu verdadeiro potencial. E aqui reside a faceta mais árdua dessa jornada. Este labor nunca cessa. Não há um dia em que se possa proferir, com convicção final, pronto, alcancei minha versão mais aprimorada. É, em seguida, cessar os esforços. Porque no exato instante em que se interrompe o investimento em si mesmo, inicia-se o processo de retrocesso. O mundo, em seu movimento incessante, não aguarda por ninguém. Os desafios se agigantam, as demandas se elevam, a concorrência se acirra. Se você não persistir em seu próprio crescimento, invariavelmente será deixado para trás. E não me refiro apenas à competição com outros indivíduos. Refiro-me, sobretudo, à competição com a versão de si mesmo que poderia ter sido, mas que, por hesitação ou falta de ousadia, não se atreveu a construir. Por essa razão, é imperativo que você inicie agora, sem delongas, mesmo que não disponha de todos os recursos necessários, mesmo que não se sinta plenamente preparado, mesmo que o temor o assalte. Comece com o que possui em mãos, execute o que lhe for possível, mas faça-o com consistência a cada dia, pois os empreendimentos de grande envergadura não são edificados por ações esporádicas e intermitentes, mas sim pela inabalável constância. Um dia de disciplina traz uma sensação gratificante de bem-estar. Uma semana de dedicação disciplinada tem o poder de alterar profundamente sua perspectiva de mundo. Um mês de esforço contínuo começa a metamorfosear sua realidade circundante, e um ano de disciplina inquebrantável pode, de fato, transformá-lo em um ser humano radicalmente diferente. Você tem o potencial inexplorado de ser esse homem, aquele que se encara no espelho e possui a plena consciência de estar canalizando sua energia no único investimento que verdadeiramente importa: o próprio ser. O motivo pelo qual uma miríade de pessoas vive em um estado de frustração perene, sentindo que suas vidas não progridem, apesar de trabalharem com denodo, reside no fato de que destinam a maior parte de sua energia à construção de elementos externos, sem antes fortalecerem a pessoa que é o sustentáculo de tudo isso. Acreditam, de forma equivocada, que a solução para todos os seus dilemas se encontra em amealhar mais riqueza, em conquistar uma posição profissional mais vantajosa, em exibir um físico mais escultural ou em obter reconhecimento social. E não estou a afirmar que tais objetivos sejam desprovidos de importância. Pelo contrário, são relevantes. Contudo, quando o foco recai unicamente sobre o resultado final, e não sobre o ser humano que se deve tornar para alcançá-lo, essas vitórias se revelam efêmeras e frágeis. Um empreendimento comercial pode falir, um corpo físico pode se deteriorar com o tempo, uma reputação construída com esmero pode desmoronar em um instante. Contudo, as aptidões desenvolvidas,
a mentalidade cultivada e a fortaleza interna que você edifica com esmero permanecerão inabaláveis, prontas para auxiliar na reconstrução de tudo o que for necessário. Por essa razão, a decisão de se transformar em seu próprio projeto mais valioso implica em reconhecer que cada conquista que vier a obter será um reflexo direto de sua capacidade intrínseca. Se o seu desejo é construir uma vida alicerçada na solidez, primeiramente, você deve se tornar um indivíduo sólido. Se almeja liderar outros com maestria, é imprescindível que saiba liderar a si mesmo com eficácia. Se o seu intento é criar algo que perdure no tempo, deve metamorfosear-se em alguém que não se dobre sob a pressão e que não se quebre diante das adversidades. E essa metamorfose não se concretiza meramente pela leitura de aforismos motivacionais ou por momentos fugazes de inspiração. Ela é o fruto de um treinamento diário e incessante, de uma disciplina inquebrantável, da disposição corajosa de confrontar as partes de si que reluta em encarar, e da bravura necessária para demolir crenças antiquadas, substituindo-as por paradigmas que o fortaleçam e o impulsionem. A maioria das pessoas, infelizmente, prefere esquivar-se desse trabalho interno, justamente por ele ser intrinsecamente incômodo. É consideravelmente mais simples distrair-se com o progresso aparente no exterior do que enfrentar os vazios e as lacunas que residem no âmago do próprio ser. É mais cômodo dar a impressão de ser produtivo do que efetivamente sê-lo. É mais fácil perseguir metas que demandam um esforço primordialmente físico ou material do que encarar o labor emocional e mental exigido pela própria transformação. Mas é precisamente aí que reside a armadilha mais sutil. Aquilo que não é edificado e fortalecido internamente, mais cedo ou mais tarde, colapsará externamente. Você pode alcançar um objetivo de grande envergadura e, ainda assim, sentir que nada mudou, pois o indivíduo que o atingiu permanece o mesmo. Nesse cenário, iniciará uma busca incessante por outro objetivo e depois por mais um, alimentando a crença falaciosa de que o próximo lhe trará, finalmente, a satisfação almejada. Contudo, a verdadeira satisfação não emana do resultado final em si, mas sim da profunda transformação que ocorre em seu interior enquanto você se dedica a trabalhar em si mesmo. A concepção de si mesmo como um projeto de vida implica em estruturar sua existência como se você fosse uma corporação de valor incalculável, um patrimônio insubstituível. Isso demanda uma revisão minuciosa de cada esfera de sua vida. Como se encontra sua saúde física, de que forma está administrando suas finanças, qual é o seu nível real de aptidão, quão eficaz é seu sistema de aquisição de conhecimento, qual a consistência de seus hábitos diários e qual a profundidade de sua capacidade de concentração e foco. E não basta meramente identificar as falhas e as deficiências, é imperativo corrigi-las. Não em um futuro distante, não quando se sentir completamente pronto, mas sim no agora. Porque cada jornada que você permite passar sem se otimizar acumula juros negativos, um custo oculto. O preço da inação é exorbitante e é pago com oportunidades que jamais retornarão, com relações interpessoais enfraquecidas e com aspirações que nunca se materializam. Reflita sobre este ponto crucial. Qualquer meta que você nutra neste exato momento, seja duplicar sua renda, aprimorar sua saúde, cultivar relações mais significativas ou desenvolver um projeto pessoal de grande envergadura, tornar-se-á mais acessível, mais célere e mais sustentável se você se metamorfosear em um indivíduo mais disciplinado, mais focado, mais resiliente e dotado de maior autoconsciência. Tudo em sua vida se multiplica e se expande quando você se aprimora, mas tudo se estagna e definha quando você permanece imutável. Não é razoável esperar que sua existência prospere se você, em primeiro lugar, não se permitir crescer. Não é realista pleitear por resultados extraordinários mantendo uma mentalidade ordinária. Não é possível almejar o que é de melhor no mundo sem antes oferecer o melhor de si mesmo. Este é o cerne, o núcleo vital de seu trabalho pessoal.
Abandonar a visão de si como um produto finalizado e começar a enxergar-se como uma obra-prima em constante processo de elaboração. Cada hábito que você estabelece, cada porção de conhecimento que adquire, cada limite que impõe a si, cada fragilidade que ousa confrontar, é um tijolo a ser assentado na estrutura desse indivíduo que está predestinado a ser. E quando você assume com seriedade e dedicação este projeto, quando compreende que sua vida inteira é uma extensão intrínseca de seu desenvolvimento pessoal contínuo, algo se transforma de forma indelével. Você cessa de depender do acaso e passa a depender de sua própria capacidade intrínseca. E é nesse momento, e somente nesse momento, que você percebe que é, e sempre será, seu investimento mais rentável e valioso. Aprimorar-se como seu projeto mais excelso não é meramente uma questão de esforço desmedido. É agudo, primordialmente, uma questão de estratégia meticulosa. Não é suficiente apenas realizar muito. É imperativo fazer o que é correto, na sequência adequada e com a intensidade precisa para gerar transformações genuínas e duradouras. Muitos indivíduos se exaurem porque direcionam suas energias para atividades que não provocam avanço significativo, perseguem objetivos que não estão em alinhamento com seus anseios mais profundos, ou tentam abarcar uma quantidade tão vasta de coisas que acabam por progredir de forma ínfima em todas elas. Suas existências se convertem em uma compilação de tentativas pela metade, e uma vida repleta de esforços incompletos jamais edifica grandeza. Por essa razão, se você verdadeiramente almeja metamorfosear-se em sua versão mais qualificada, é essencial que priorize com uma precisão cirúrgica, escolhendo quais áreas abordar primeiro, quais hábitos incorporar à sua rotina, quais comportamentos prejudiciais erradicar e quais ambientes tóxicos abandonar peremptoriamente. Mas há um ponto que não posso deixar de ressaltar com veemência. Este processo é inerentemente desconfortável. Haverá dias em que a vontade de prosseguir estará ausente. Você se deparará com resistência, por vezes, de pessoas próximas que se sentirão ameaçadas por sua transformação. Experimentará momentos em que a recompensa parecerá uma miragem distante e a tentação de regressar ao caminho mais fácil será avassaladora. É precisamente nesses instantes que se define se você trata sua existência como um projeto sério e de longo prazo ou como um mero passatempo efêmero. Porque os empreendimentos sérios e de grande valia se sustentam mesmo na ausência de motivação imediata. Eles se sustentam pela disciplina inabalável, pelo compromisso inegociável de quem compreende que não está edificando algo para o mês corrente, mas sim para toda uma vida. E neste ponto, sinto a necessidade de relembrar algo de suma importância para a sua jornada. Para todos que me acompanham e ainda não realizaram, inscreva-se no canal Mentalidade Trace. Aqui compartilhamos incessantemente ferramentas e profundas reflexões que possuem o potencial de reconfigurar sua maneira de pensar, de agir e de vivenciar a existência. E para aqueles que se sentem engajados nesta exploração, quero convidar você a deixar nos comentários uma resposta absolutamente sincera. Qual é a esfera de sua vida que, neste momento presente, mais clama por sua atenção e dedicação? Escreva-a, não primariamente para o meu conhecimento, mas para que você mesmo a visualize com clareza cristalina e comece a assumir a plena responsabilidade por ela. Retomando ao cerne da questão, ser seu projeto de vida mais elevado implica que cada dia seja significativo, que cada decisão, por mais ínfima que possa parecer em sua magnitude, esteja perfeitamente alinhada com a pessoa que você almeja tornar-se. E essa coerência diária não se estabelece de forma automática ou espontânea. Ela exige um nível de consciência elevado, uma vigilância constante. Requer que você se questione a cada instante. Esta ação me aproxima ou me afasta da minha visão de futuro? Requer a coragem inabalável de proferir um não resoluto àquilo que não se harmoniza com seu propósito, ainda que a tentação se apresente de forma sedutora.
Exige que se abstenha de justificar o que deixou de fazer e comece a responsabilizar-se pelo que pode realizar hoje, não amanhã. Hoje. Este projeto singular, que é você, necessita de uma direção clara e inequívoca e também de métricas precisas para avaliar seu avanço. Assim como qualquer empreendimento que aspira à prosperidade e ao crescimento contínuo, você deve mensurar seu progresso de forma objetiva. Não basta apenas ter a sensação de que está melhorando. É fundamental que você possa vislumbrar essa melhoria em sua vitalidade, em seus resultados tangíveis, na consistência de seus hábitos. E cada avanço, por mais modesto que possa parecer inicialmente, funciona como um combustível potente para impulsionar a continuidade de sua jornada. Porque haverá um momento em que a disciplina, que antes talvez fosse percebida como um sacrifício árduo, transmutará sua natureza e se converterá em uma parte intrínseca de sua identidade. E quando essa transição ocorrer, quando o aprimoramento pessoal deixar de depender de motivações efêmeras e passar a ser uma manifestação natural de quem você é, terá alcançado o patamar em que nada nem ninguém será capaz de frear seu crescimento. Nesse estágio, você não estará meramente perseguindo um objetivo distante. Estará, em sua plenitude, vivendo como o indivíduo que sempre aspirou a ser. A grande maioria das pessoas tende a subestimar drasticamente o poder cumulativo das pequenas e consistentes melhorias. Anseiam por transformações drásticas e imediatas, desejando resultados em um curto espaço de tempo, e quando tais conquistas não se materializam com a celeridade esperada, caem na armadilha da frustração e, lamentavelmente, abandonam o processo. No entanto, os empreendimentos de grande escala, as obras-primas verdadeiras, não são edificados em meras semanas, e sua própria existência não constitui exceção a essa regra fundamental. Tornar-se a sua versão mais elevada é um processo que se mede em anos de dedicação, não em dias esparsos. E essa perspectiva não deve ser percebida como desmotivadora. Pelo contrário, é profundamente libertadora. Ela o desonera da pressão de ter que conquistar tudo instantaneamente e o recorda da premissa essencial de que o mais crucial é manter o avanço, mesmo que o ritmo seja lento e os passos sejam pequenos. Um hábito, por exemplo, praticado por apenas 5 minutos ao dia, mas repetido com infalível constância ao longo de muitos meses, pode gerar um impacto muito mais profundo e duradouro do que uma explosão intensa de esforço por 2 semanas, que se dissipa em seguida por exaustão ou falta de persistência. O dilema reside no fato de que vivemos em um mundo que glorifica o imediatismo, que exalta a conquista instantânea e que, por contraste, despreza a constância silenciosa e o trabalho árduo e discreto. Somos constantemente bombardeados com a mensagem de que, se não obtivermos um resultado palpável em poucas semanas, isso significa que não somos talhados para aquela empreitada. Essa falsidade, essa mentira enraizada, destrói um número maior de projetos pessoais do que qualquer outro fator limitante. O progresso genuíno nem sempre se manifesta de forma imediata e visível. Muitas vezes, as transformações mais significativas e profundas acontecem sob a superfície, longe do escrutínio alheio, até que, um dia, elas se materializam de maneira tão inegável que se torna impossível ignorá-las. Por isso, uma parte crucial e intrínseca deste trabalho é a capacidade de aprender a valorizar o processo invisível, o período em que ninguém o aplaude, ninguém o reconhece e ninguém parece notar o esforço que você está dedicando, mas você, impávido, continua a avançar. Esse é o momento preciso em que o caráter se forja e se fortalece. Porque, se você condicionar seu trabalho em si mesmo apenas à validação externa, seu progresso, por mais aparente que seja, permanecerá sempre frágil e suscetível a desmoronar. A verdadeira grandeza é construída na solidão, na repetição silenciosa de ações que, embora não gerem aplausos efusivos, produzem uma transformação profunda e duradoura. Você também precisa compreender que, neste projeto de autoconstrução, não se trata apenas de aprimorar o que já domina,
mas sim de ousar explorar o que nunca fez, de aprender novas competências, de experimentar ambientes desconhecidos, de expor-se a ideias que, a princípio, o incomodem e desafiem suas convicções. Porque o verdadeiro crescimento não floresce no território do conforto. Você se expande quando se expõe ao incerto e se obriga a reagir com uma versão mais grandiosa de si mesmo. Cada vez que você se arrisca a sair de sua zona de familiaridade, está ativamente expandindo os limites de quem você é capaz de ser. Ao longo desse percurso, a disciplina emerge como seu mais leal e inabalável parceiro. A motivação, embora bem-vinda, é uma visitante inconstante que vem e vai, sujeita aos caprichos do momento. A disciplina, por outro lado, é a companheira infalível que o sustenta e o impulsiona, mesmo quando a inspiração se desvanece e a vontade fraqueja. Por isso, é imperativo que você crie sistemas robustos que o compelam a avançar, ainda que a disposição seja escassa. Rotinas que se tornem tão naturais para você quanto o ato de respirar, pois quando a disciplina se metamorfoseia em hábito arraigado, o progresso cessa de depender de seu estado de espírito e passa a depender de sua própria identidade. E com a passagem do tempo, esse trabalho silencioso e persistente culminará em algo que poucos indivíduos conquistam: o domínio próprio. A capacidade inestimável de agir em conformidade com seus princípios mais profundos, sem se deixar arrastar por impulsos momentâneos, por emoções passageiras ou por pressões externas. Esse domínio sobre si é o sinal mais límpido e irrefutável de que você está, de fato, transformando-se em seu melhor projeto. Se você valoriza insights como este e busca aprimorar continuamente sua mentalidade, convido-o a inscreva-se no canal Mentalidade Trace. Um indivíduo que se domina é um ser humano que pode edificar qualquer coisa e sustentá-la indefinidamente. Transformar-se em seu projeto mais grandioso implica, adicionalmente, em compreender que nem tudo o que você deseja é genuinamente necessário. Paradoxalmente, nem tudo o que você necessita será intrinsecamente agradável. Haverá atividades que você terá o anseio de realizar, mas que, na prática, nada agregarão ao seu desenvolvimento pessoal, e outras que você relutará em fazer, mas que serão absolutamente essenciais para o seu crescimento. É neste ponto que entra em cena o discernimento, essa faculdade crucial de avaliar com honestidade brutal quais decisões o aproximam de sua visão de futuro e quais o afastam. Mesmo que, no momento presente, seja difícil aceitar tal realidade. Um construtor sério jamais instalaria peças defeituosas em sua obra apenas pela conveniência de sua fácil aquisição. Da mesma forma, você não deve aceitar hábitos, relacionamentos ou padrões de pensamento que comprometam a qualidade e a integridade de seu projeto de vida. Para desenvolver esse apurado discernimento, é imperativo praticar a autoanálise constante, a introspecção diária. Não é uma tarefa a ser realizada uma vez ao ano, como parte das resoluções de ano novo. É um exercício cotidiano e contínuo. Indague-se sobre o que foi bem-sucedido, o que poderia ter sido aprimorado, quais erros você está, porventura, repetindo e que novas oportunidades está inadvertidamente ignorando. E esta análise não deve permanecer no plano meramente teórico. Ela precisa ser traduzida em ação concreta. Se identificar uma fraqueza, dedique-se a trabalhá-la. Se detectar um hábito que o sabota, substitua-o por um mais construtivo. Se vislumbrar um padrão que o limita, quebre-o com determinação. Porque o conhecimento desacompanhado de ação não se traduz em progresso. Ele é, na verdade, uma forma sutil e perigosa de autoengano. Você também deve aprender a gerir seus recursos internos, sua energia vital, seu tempo precioso e sua atenção focada, com a maestria de um verdadeiro estrategista. Estes são bens limitados, e se você os desperdiçar, o avanço de seu projeto será drasticamente mais lento, ou poderá, inclusive, cessar por completo. Investir em si mesmo não significa trabalhar até a exaustão. Significa, em essência, distribuir sua energia de forma que possa sustentar este projeto por muitos anos, sem sofrer esgotamento.
Para mais insights sobre a gestão estratégica de seus recursos e tempo, inscreva-se no canal Mentalidade Trace. O equilíbrio, portanto, não é um mero luxo, uma indulgência secundária. É uma estratégia fundamental e indispensável para a longevidade e o sucesso de sua empreitada. Um indivíduo exaurido não constrói com a precisão e a excelência necessárias. Um indivíduo focado, energizado e consciente é, em sua plenitude, incontrolável em seu avanço. Outra parte crucial desta jornada de autotransformação é a aceitação serena de que nem todos compreenderão a profundidade e a magnitude do que você está empreendendo. Alguns o criticarão abertamente, outros o subestimarão com desdém. E haverá, até mesmo, aqueles que se sentirão incomodados ou ameaçados por seu evidente crescimento, pois ele os confronta, de forma incômoda, com aquilo que eles próprios estão negligenciando. Não é sua responsabilidade convencer essas pessoas de seu valor, nem tampouco solicitar a elas qualquer tipo de aprovação. Seu compromisso inabalável é continuar a edificar-se, ainda que o contemplem com desprezo ou incredulidade, porque chegará um momento em que os resultados tangíveis de seu labor falarão por si com uma eloquência irrefutável. E então, essas vozes dissonantes silenciarão. E talvez o aspecto mais profundamente transformador de todo esse processo seja a constatação de que, à medida que você progride, está moldando algo muito mais grandioso e perene do que sua vida atual. Você está, na verdade, forjando o indivíduo que será intrinsecamente capaz de enfrentar qualquer desafio futuro, por mais colossal ou inesperado que se apresente. Pode ser que, neste exato momento, você não possua o conhecimento preciso das provações que virão, mas se você se fortalecer interna e externamente o suficiente, nenhuma adversidade terá o poder de derrotá-lo de forma definitiva. Seu projeto mais excelso não se destina a ser meramente exibido hoje como uma prova de vaidade. Ele é concebido para sustentá-lo amanhã, nos momentos críticos em que outros se desintegrarem e você, por sua resiliência, permanecer firme e inabalável. Quando você passa a viver com essa mentalidade arraigada, cada dia se torna uma aplicação consciente de seus recursos, um investimento deliberado e intencional em seu próprio ser. E mesmo que não perceba resultados imediatos, terá a profunda convicção de que está erguendo algo que transcende o tempo, uma versão de si mesmo que não se parte, não se rende e não se conforma. Essa é a verdadeira meta, o ponto culminante dessa jornada. Tudo o mais que se manifesta em sua vida, seus triunfos profissionais, a qualidade de seus relacionamentos interpessoais, a dimensão de sua influência sobre o mundo, e a serenidade que habita em sua alma será simplesmente o reflexo inevitável e natural de ter escolhido fazer de si mesmo sua obra mais imponente e duradoura. Nesse estágio da jornada, você começa a perceber que a transformação não é meramente física ou externa, mas sim profundamente mental e emocional. Já não se trata unicamente de ostentar uma aparência aprimorada, de auferir maiores ganhos financeiros ou de receber mais reconhecimento social. A essência da mudança reside em como você pensa, como você reage às circunstâncias e como você interpreta o universo ao seu redor. Começa a tomar decisões com uma calma e uma clareza que antes lhe eram alheias, porque sua identidade já não depende da aprovação externa ou das validações alheias. Aprende a distinguir com perspicácia entre o que é urgente e o que é verdadeiramente importante. Consequentemente, cessa de desperdiçar sua energia em batalhas que são desprovidas de valor intrínseco. Sua mente se converte em um espaço mais organizado, mais focado, e essa ordem se reflete em cada faceta de sua existência. Um indivíduo que se dedica a si mesmo como seu projeto mais grandioso compreende que a clareza mental constitui um de seus ativos mais valiosos e irrenunciáveis. Sem clareza, a energia se dissipa em múltiplas direções, as prioridades se confundem e os resultados se diluem irremediavelmente. Por isso, ele começa a eliminar sistematicamente de sua vida tudo o que gera ruído e distração.
Conversas vazias, informações irrelevantes, compromissos que nos somam e relações que drenam sua vitalidade. Não se trata de um ato de egoísmo, mas sim de uma estratégia inteligente e essencial. Um construtor experiente não sobrecarrega sua obra com materiais inúteis. Você também não deve preencher sua existência com distrações desnecessárias. Aqui também se inicia o desenvolvimento de algo que poucos conseguem alcançar: a paciência estratégica. Não confunda calma com passividade. Ele sabe discernir quando agir com celeridade e quando aguardar o momento oportuno para mover uma peça-chave. Compreende que nem todos os dias são para dar passos visíveis. Alguns são para fortalecer a base, refinar a visão e preparar o terreno para um avanço ainda maior. Essa paciência não é resignação. É uma confiança inabalável no processo e em sua própria capacidade de execução quando a oportunidade se manifestar. E algo ainda mais poderoso acontece. Você começa a inspirar outras pessoas sem sequer ter essa intenção. Aqueles que o cercam notam a transformação, não pelas palavras que você profere, mas pela forma como você vive. Eles observam sua disciplina, sua inabalável coerência, sua capacidade de permanecer firme quando tudo ao redor se complica. E sem que você o intencione, você se converte em um exemplo vivo, não porque busque admiração, mas porque sua vida se torna uma demonstração palpável de que é possível edificar algo sólido de dentro para fora. Essa influência é um tesouro, mas deve ser manuseada com responsabilidade. Não se trata de impor seu caminho aos outros, mas de mostrar que existe uma forma alternativa de viver. Uma em que você é o arquiteto, o operário e o guardião de seu próprio destino. Essa é a verdadeira autoridade, aquela que nasce de ter provado, com suas ações, que você é capaz de sustentar aquilo que prega. A estas alturas, o projeto já não se sente como uma meta distante, mas como uma parte indissociável de sua identidade. Você já não está apenas tentando melhorar. Você é, por natureza, um indivíduo que melhora constantemente como um modo natural de existir. E essa sutil, mas profunda diferença altera tudo. Porque enquanto outros dependem da motivação para avançar, você avança porque não concebe viver de outra maneira. Essa é a prova irrefutável de que seu projeto está frutificando e de que o melhor ainda está por vir. Para desvendar os segredos dessa transformação profunda e sustentável, inscreva-se no canal Mentalidade Trace agora mesmo e nunca perca o que é de mais recente. Até a próxima!